Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe de novo, na nossa terceira e última aula sobre os gêneros resumo e resenha. É, então, nós já estudamos várias coisas, né? Já estamos aqui há três aulas, né? Agora é a última aula, né? A terceira. Então, nós vamos, então, concluir aqui os nossos debates, nossos estudos sobre o resumo e resenha. Então, eu sou um aluno da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e essa aula, junto com as outras duas, é um projeto da disciplina de estágio obrigatório. Tá? Então, hoje, o que nós vamos estudar na aula de hoje, né? Primeiro, nas aulas passadas, nós fizemos, então, já várias coisas, né? Nós conseguimos definir, né? Criar um conceito do que é resumo e do que é resenha. Nós vimos vários exemplos, né? Dos dois gêneros. E vimos também como que eles são estruturados, né? Nós vimos que eles precisam ter ali uma introdução, né? De maneira geral, né? Um desenvolvimento, uma conclusão, cada um com sua particularidade. Nós vimos que existem algumas estratégias que vocês podem adotar, né, na hora de produzir qualquer um desses dois gêneros, né, que são bem parecidas em certos pontos, né, mas lembrando que os dois, né, cada um desses gêneros, eles possuem uma finalidade diferente, né, então nós temos o resumo como como apenas muitas aspas, nesse apenas, né, sintetização de uma obra original, né, e nós temos uma resenha como uma forma de opinar, de dar um ponto de vista sobre alguma produção, tá, seja literária ou não, né, como nós vimos, tanto resumo quanto resenha pode ser de livro, pode ser de música, pode ser de filme, pode ser de podcast, pode ser de várias coisas, né? Artigo, fato histórico, fato geográfico, fato político, né? Enfim, né? Questões biológicas, sociais, o que você quiser, você pode resumir ou resenhar, certo? Então, o que que nós vamos ver hoje, tá? O conteúdo da aula de hoje vai ser um pouco mais bacana, mais tranquilo, né? Porque o que que nós vamos ver? Nós vamos ver os gêneros resumo e resenha, né? Fora do ambiente escolar, e nós vamos ver que eles se mesclam um pouco e às vezes é difícil a gente separar o que que é uma coisa e outra, tá? E talvez não seja tão importante assim, dependendo do contexto que ele apareça, né? Porque às vezes não importa se ele é um resumo, se é uma resenha, importa o que ele está querendo fazer ali naquele momento. Qual é a função social daquele texto naquele momento, certo? Qual foi a intenção de produção e assim por diante. Para isso, então, a gente vai ter que dar uma pensada sobre variação linguística e preconceito linguístico também, tá? Que como a gente está falando agora de momentos fora da escola, né, momentos não monitorados de linguagem, digamos assim, nós podemos nos encontrar com gírias, nós podemos nos encontrar com palavras pejorativas, nós podemos nos encontrar com palavras informais, erradas, dependendo do ponto de vista, né, com erro gramatical, ou com proposital, muitas das vezes, né? Então, enfim, são várias ali as situações, né, que podem acontecer na produção desses textos, né, desses dois gêneros fora do ambiente acadêmico. Então, nunca é demais nós retomarmos, então, o conceito de cada um desses gêneros. Nós vimos que um resumo, deixa eu baixar aqui de novo, um resumo é uma versão reduzida de uma obra original, sem perda ou ganho de sentido, que tem por objetivo sintetizar os assuntos abordados originalmente. Então, como nós falamos, o objetivo principal de um resumo é resumir, é trazer resumidamente ali, de maneira sucinta, breve, os itens mais importantes de alguma obra, né? Por sua vez, a resenha, assim como o resumo, é um texto relativamente breve, né? Lembrando que esse relativamente breve é com base, a gente tem que tomar como base a obra original. Se a obra for, né? Se a gente for pensar num livro de 300 páginas, um resumo de 40 páginas pode ser bacana, mas a gente não pode pensar num livro de 50 páginas, um resumo de 40, né? Então é relativo, né? Relativamente breve, depende muito do que a gente está resumindo ou resenhando. Tá? Mas a resenha, diferente do resumo, traz a opinião do autor da resenha sobre a obra original, instigando ou não alguém a usufruir, certo? Então nós vemos ali essas diferenças, né, principais aí entre um gênero e outro. Para começar, então, né, a nossa análise desses gêneros fora do ambiente escolar, eu trouxe aqui para vocês é, um print da Netflix, né?
que nós temos aqui uma sinopse, né, de uma série da Marvel, né, Os Defensores, que temos aqui, então, vários elementos que são bacanas que a gente pode analisar. Muito além da linguística, digamos assim, né, do texto propriamente dito. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem primeiro, né, vamos desconsiderar essa parte aqui para cima, porque aqui ele não está falando necessariamente, tá, dessa série, né, dos Defensores. Então, vamos desconsiderar essa parte aqui de cima. Então, nós temos que é uma obra original da Netflix, então isso é uma informação importante, tá? Nós temos aqui que ela é da Marvel, outra informação importante, o título. Então, vocês percebem que aqui a gente tem como se fosse uma introdução, aquela introdução que a gente estava falando dos resumos, né, e resenhas anteriores, né? Nós temos o ano de lançamento, né, aqui na Netflix, a idade apropriada para assistir, e quantas temporadas tem disponíveis, né? Então, perceba que aqui, num quadradinho, é, sem elementos de conexão entre uma frase e outra, mas vejam que existe uma coesão aqui, tá? Pelo próprio uso, né? É comum você olhar isso aqui e entender tudo o que está acontecendo. Às vezes você não precisa nem ler todas as informações. Você bate o olho ali, vê que é da Netflix, o nome, e bacana, entenderam? Então, lembra que a gente comentou que tanto o resumo quanto a resenha não tem uma estrutura fixa, porque vocês estão vendo aqui, ele mal tem uma estrutura, né? Convencional, como um texto normal teria, né? Aí nós temos um pequenino, muito breve, resumo de como seria essa série, né? Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro unem forças quando uma conspiração ameaça Nova York. Então, veja só. Lembra que eu falei que nós vamos ter, talvez, aqui um problema para definir se isso daqui é um resumo ou uma resenha? Primeiro, porque a informação linguística que temos aqui, a informação textual, é muito pouca, tá? Mas será que a falta de informação não é um elemento argumentativo? Será que porque eu não tenho, putz, mas que conspiração que é essa? Né? Qual ameaça Nova York está tendo? Será que isso não é um tipo de argumentação, né? A falta de informação não está me levando como leitor a querer assistir essa série, né? Então daí nós temos aqui também elementos imagéticos, né? Nós temos uma imagem aqui de fundo, né? Os personagens, né? Como a gente viu, que estão descritos ali, particularmente eu não sei quem que são esses, eu sei que essa aqui é a Jessica Jones, né? Então nós temos uns personagens sentados aqui, né? Todos praticamente com a mesma posição, olhando para o leitor, né? Então, instigando você a assistir, eu estou te vendo, né? Então os personagens estão vendo você, instigando você a ver eles também, né? Nós temos aqui um fundo, né? É como se fosse urbano, né? Eles estão sentados numa calçada, tem uma parede ali com que seria um pouco de grafite, algumas coisas coladas, uma pintura, né? Bem característica de uma cidade grande, né? Digamos assim, em alguns lugares, né? Nós temos aqui vários papéis espalhados pelo chão. Então percebam que tudo, não só o texto, não só o Demolidor, Jessica Jones e blá 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 ali, está cumprindo a função do gênero, né? Inclusive o assistir, o minha lista, a classificação aqui, né? A oportunidade que você tem de classificar, e sem contar também os elementos aqui hipertextuais, né? Você pode clicar aqui nos episódios para ver quantos episódios são, o título, trailers, detalhes da série, de produção. Então percebam que aqui o resumo e resenha se mesclam, tá? Eu diria que talvez isso aqui esteja mais para um resumo do que mais para uma resenha do que para um resumo, mas não importa, tá? Não importa o que está fazendo aqui. Nós temos um gênero aqui de uma maneira diferente daquilo que a gente viu. Beleza? Vocês conseguiram assimilar, né? Eu trouxe aqui então daí outra, né? Bem parecida com essa que a gente viu agora, só que não da Netflix e da Amazon Prime, né? Que vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. Então, veja que, embora a gente tenha dito que não existe uma estrutura fixa, as estruturas não são aleatórias, né? Elas não são, tipo, eu faço qualquer uma do jeito que eu quiser. Existe uma lógica por trás. Então, nós temos aqui primeiro Amazon Original, né? Que é a original da Amazon Prime, né? Da mesma forma que a gente tem aqui o original Netflix, né? Aí a gente tem o The Boys,
né, que é o título da série, né? A temporada aqui que está para assistir, algumas informações aqui de produção, como Ultra HD e várias coisas, né? A, a classificação indicativa do filme, né, para 16 anos, para você assistir o episódio, né, para continuar assistindo nesse caso. E tem as aqui também, da mesma forma que aqui, um pequeno texto, né, que aqui ele está interminado, ele não está terminado, né? E começa ali. The Boys é uma visão irreverente do que acontece quando super-heróis, que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados como os deuses, abusam de seus superpoderes ao invés de usá-los para o bem. É o sem poder contra o superpoder. Quando os rapazes embarcam em uma jornada heróica para expor a verdade sobre Sete, com o apoio, acabou, né? Existe a possibilidade de você continuar lendo, mas percebam que da mesma forma, vocês conseguem entender que da mesma forma que aqui existe falta de informação, que do meu ponto de vista é uma estratégia argumentativa para chamar a tua atenção para assistir, aqui ele não está faltando informação, que está falando bastante coisa, está dando muita informação. A gente já sabe aqui que os heróis da série não são assim tão heróis, né? Como a gente está acostumado a ver, né? É, porque eles abusam de seus poderes ao invés de usá-los para o bem. Então, nós vemos aqui que não está faltando informação, só que a informação vem incompleta porque não cabe na tela, será? Será que eles não poderiam continuar escrevendo aqui, né? Então, percebam que da mesma forma ali, eu aqui também vejo, isso também continua sendo opinião minha, a gente pode pensar que isso aqui é um resumo da série, né? Mas eu acho que isso aqui está mais para uma resenha, porque ele me instiga a querer saber o resto. Só que para eu saber o resto, não adianta eu ler a sinopse, né? Eu preciso assistir, né? Então, existe uma recomendação, existe um ponto de vista, né, que está sendo dito aqui. E a gente também não pode deixar de analisar o fundo aqui da tela, né? Nós temos esse personagem aqui, que eu não sei o nome dele, mas está acontecendo alguma coisa aqui atrás, ó. Nós temos pessoas sem cabeça, sem braço, né? Com a cabeça decepada. Só que ele, como um super-herói, porque ele parece um super-herói, né? Ele tá usando uma capa, ele tem uma vestimenta, ele solta raio laser pelos olhos, ele está fazendo joinha, como se estivesse tudo bem, mesmo as pessoas lá atrás estando mortas, né? Morrendo, né? Sendo despedaçadas, literalmente, né? Então percebam que aqui e um fundo branco bem neutro, assim, tipo, é só uma parede, não é nada, né? As pessoas estão desenhadas na parede. Será que as pessoas também não são nada, né? Quem é importante é o herói ou as pessoas que o herói deveria salvar? Então percebam que todas as informações, né, tanto visuais, né, imagéticas quanto verbais, né, estão ali colaborando para a argumentação, né, desse mini resumo, talvez, tá? E vale lembrar que aqui eu não consegui colocar, né, por ser uma imagem estática, depois que aparece isso aqui, começa a rodar, né, trailers, né, ou partes das séries, né, que isso também ajuda a gente a entender ali que, né, provoca na gente a ideia a intenção de assistir. Eu não poderia deixar de trazer, né, um diferente aqui também, que esse daqui é um resumo de um livro, né? É uma sinopse, na verdade. Isso aqui é o que vem atrás, na capa dos livros, na parte de trás dos livros, né? Esse aqui é do Crepúsculo e diz assim: a mudança de Isabelle Swan para Forks, uma cidade pequena e permanentemente chuvosa do estado de Washington, podia ter sido o passo mais entediante que ela jamais dera. No entanto, quando ela conhece o misterioso e cativante Edward Cullen, a sua vida sofre uma viragem emocionante e aterradora. Até este momento, Edward conseguiu manter a sua idade vampírica em segredo na comunidade em que vive. A partir de agora, porém, ninguém está a salvo, sobretudo Isabela, a pessoa que Edward mais preza. O casal de namorados dá por si precariamente equilibrado no fio da navalha, entre o desejo e o perigo. Então vejam que aqui a gente tem um resumo, é muito claro que é um resumo, porque ele está contando a história, né? Está falando que tem um cara e uma menina que moram numa cidade chuvosa, eles se encontram e, né, tem uma virada na vida, tal, tal, tal. Mas ele também nos instiga a querer ler, porque falta informação e a informação que está ali não diz muita coisa. A informação mais importante, talvez, que a gente tem aqui, é o fato de Edward ser um vampiro,
né? Então, percebam que, como eu falei, os gêneros se mesclam, né? E é importante e é bacana a gente conseguir interpretar, né? O que o gênero está querendo fazer ali, qual é a função social que esse gênero quer trazer. Nesse caso, além de trazer um resumo do livro, ele quer mais do que isso e instigar você a ler o livro, né? E a mesma coisa acontece aqui no livro do Harry Potter. Esse daqui, vamos ler ali, né? Dumbledore baixou os olhos, estudou Harry através de seus óculos de meia-lua e falou: Está na hora dele dizer o que deveria ter lhe dito há 5 anos, Harry. Sente-se, por favor, vou lhe contar tudo. Harry Potter vai começar seu 5º ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Está desesperado para retomar a escola e descobrir por que seus melhores amigos, Ron e Hermione, andam tão misteriosos durante as férias. Porém, o que o jovem bruxo está prestes a descobrir nesse novo ano em Hogwarts, vai provocar uma grande reviravolta em seu mundo. Então percebam que tem alguma coisa acontecendo, principalmente por esse não ser o primeiro livro da série, né? É, esse resumo, essa resenha, o que é, né? Qual gênero que a gente está falando aqui, né? Uma mescla dos dois, né? Porque nós temos uma citação, lembra que a gente comentou que em resumo não se põe em citação, mas aqui nós temos um resumo, então nós temos essa mistura, né? Essa mescla dos dois, né? Mas lembrem-se que aqui também, assim como no do Crepúsculo, a função dessa sinopse, desse texto, mini texto que nós temos aqui no final do livro, é instigar você, leitor, a ler o livro completo, né? Qual vai ser essa grande reviravolta no mundo bruxo que Harry vai ter que enfrentar, né? E por que Dumbledore escondeu por 5 anos uma verdade de Harry Potter, né? Então, esse tipo de informação, assim, que é bacana a gente conseguir analisar. Eu gostaria de passar um vídeo aqui para vocês agora, de 10 minutinhos, ele é bem curtinho, tá? Para que a gente possa analisar também como um resumo, uma resenha pode aparecer além do texto, tá? Então aqui não vai ter texto, vai ser uma pessoa falando, né? Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu trouxe um vídeo sem spoilers para aqueles que ainda não assistiram o Ultimato, tá? Então não tem perigo de vocês perderem alguma coisa. E vamos lá, depois a gente continua falando. Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema, diretor do site Cinema de Cena, e eu assisti hoje ao último Vingadores Ultimato, que é um filme que já começa com uma obrigação imensa, que é amarrar mais de 10 anos de história do universo da Marvel. São 21 filmes, com ele 22. Então ele já parte com esse peso, que é o peso de conseguir trazer uma resolução satisfatória, não só para a história que ele começou a contar no Guerra Infinita, mas para todos os personagens dos filmes de todas as franquias que foram se encontrando ao longo desses 2 últimos filmes. E a boa notícia é que ele faz isso maravilhosamente bem. Eu vou ter que gravar, eu não costumo fazer isso, mas vou gravar 2 vídeos, porque esse é o tipo de filme que, se você comenta só sem spoiler, fica complicado, porque existem alguns elementos emocionais do filme, do aspecto emocional, que você não pode discutir, porque qualquer coisa vira spoiler. Eu vi gente no Twitter reclamando porque teve crítico dizendo que gostou do filme, isso é spoiler, porque já disse que ele pode esperar algo bom. Então, quer dizer, o povo fica maluco com esse tipo de filme. Então, esse vídeo sem spoiler, eu vou gravar um outro vídeo com spoiler. Então, falando sem spoiler, o que eu posso falar é sobre a maneira como o filme se constrói de um ponto de vista puramente visual, estético, de ritmo. Os filmes da Marvel, eles não caíram na armadilha que foi iniciada principalmente pelo Batman Begins, do Christopher Nolan, e nos outros filmes da trilogia, que eu adoro, ter crítica no cinema de cena. Mas a partir daí, a própria DC, por exemplo, que até produziu filmes bons, você muito último Aquaman, por exemplo, mas ela se preocupou muito com a ideia de criar universos sombrios, universos pesados, universos carregados. E existe algo que envolve o super-herói, algo na atmosfera de um filme de super-herói, que é fantasioso por natureza. Então, dependendo do personagem, não adianta você forçar, que simplesmente não encaixa essa atmosfera pesada que muitos filmes da DC tentaram fazer, inclusive alguns também, sem ser da DC, alguns filmes no aspecto fantasioso, sem ser da DC. Já a Marvel, ela abraçou o lado mais fantasioso desde o início, com resultados, na maior parte do tempo, medianos para bons. Eu acho que tem 3 desses 22 filmes da Marvel,
tem 3, 4 que você pode dizer que são filmes realmente excelentes, muito, muito bons, mas a maioria são aqueles filmes assim que, com o passar do tempo, a não ser que você seja um fã que fica revendo os filmes, conhece o material original e etc e tal, e sabe as minúcias da mitologia, são filmes que vão se confundindo na cabeça do espectador médio. Eu me coloco entre esses espectadores médios no que diz respeito a conhecer a mitologia. Então, eu tive que assistir a um vídeo recapitulando os principais elementos desses 22 filmes, 21 filmes anteriores, porque eles vão se confundindo, porque os filmes se parecem muito uns com os outros. Você pode elogiar por um lado, dizendo, ok, criou um universo esteticamente coeso, mas por outro você pode dizer, sim, mas os filmes não têm personalidade própria, e de fato isso acontece com vários filmes da Marvel. Esse último filme, ele consegue fazer alcançar um equilíbrio muito bom, que é abraçar o aspecto fantasioso, o universo que ele mostra, as cores dos personagens, dos figurinos, dos efeitos visuais, dos cenários, dos planetas diferentes, mas ao mesmo tempo ele consegue criar uma atmosfera carregada. É um filme que ele gera tensão. Isso é um problema normalmente em filmes de super-herói, principalmente quando os super-heróis são muito poderosos, porque você sabe, e pertence a uma franquia, você sabe que não vai acontecer nada de definitivo. Eles não vão matar o herói, porque eles vão fazer mais filme. Como esse é o último filme de uma série de 21, há certos heróis, tem uns que você sabe que não vai morrer, porque, enfim, já sabe que tem outros projetos, mas tem outros que você preocupa com eles, e isso é muito importante, porque há algo em jogo, ao contrário do que costuma haver. Então, isso já traz uma atmosfera de tensão para os filmes. E, ao mesmo tempo, o filme não abre mão do humor. Até o fato dos irmãos russos, os diretores do filme, terem vindo de comédia, de série cômica, que eles fizeram, se não me engano, Arrested Development, eles têm um timing cômico muito bom. E esse foi um timing que foi estabelecido lá no início dessa franquia com o Homem de Ferro. Talvez vocês sejam muito jovens para lembrar disso, mas eu sou de um tempo em que o Robert Downey Jr., ele era um cara que ninguém queria trabalhar com ele, porque ele era um cara cheio de problema pessoal, que nenhuma seguradora queria cobrir nenhuma produção que envolvesse, porque ia dar problema. E o Jon Favreau, quando ele escolheu o Robert Downey Jr. para fazer o Homem de Ferro, foi uma aposta arriscada. E uma aposta que valeu muito a pena, porque o Robert Downey Jr. ele trouxe uma irreverência e uma certa arrogância, que é uma arrogância que percorre vários personagens dele, talvez esteja envolvida com o próprio ator, né, faça parte da personalidade do próprio ator, mas que não só combinou muito bem com o Tony Stark, mas deu o tom para os filmes que viriam a seguir. Então, esse filme combina muito bem esse aspecto de humor. É um filme que tem momentos que são muito engraçados. Não são filmes que, por exemplo, o último Shazam, que é um filme que eu até gostei moderadamente, mas vários momentos no filme você vê claramente assim, um esforço desesperado para fazer rir. Até o último Capitão Marvel, que é um filme que eu gostei também, mas tem problemas, tem vários momentos que você vê assim, um filme desesperado tentando fazer rir. Esse não, esse consegue fazer rir. Ele tem momentos que são momentos muito bem-humorados, que vem da personalidade dos personagens. Então, o filme consegue encontrar momentos de humor que eles são orgânicos, que são naturais dos personagens e funcionam também, obviamente, como alívio cômico, que é importante. De um ponto de vista de montagem, aliás, o filme me surpreendeu muito porque ele consegue tempo e ele reconhece a importância de dedicar tempo para a construção dos personagens. É engraçado falar de construção no 22º filme. Sim, claro, o que está em jogo muda a perspectiva dos personagens em relação ao mundo, em relação uns aos outros. Então, ele encontra momentos específicos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no segundo vídeo com spoiler, porque não dá para falar muito que momentos são esses sem falar spoiler, mas basta dizer aqui que ele encontra momento para praticamente todos os personagens terem aquele instante em que o peso da situação fica muito claro para cada um. A montagem, além disso, ela consegue oscilar bem entre esses momentos particulares e os momentos de ação. As sequências de ação são sequências, principalmente a montagem paralela, quando os personagens se dividem em várias ações e o filme vai saltando de um para o outro e faz isso muito bem, não deixa o ritmo cair e nem fica confuso e não parece simplesmente que ele está cortando para o personagem tal porque tem a obrigação de mostrar o personagem tal. Não, eles estão desempenhando todas as funções importantes. E o que é bacana é que ao longo do filme, embora a gente, de novo, esteja no 22º filme, os atores, que obviamente eu conheço esses personagens de trás para frente, eles conseguem encontrar cores novas para os personagens. Eu também vou falar um pouquinho sobre isso no segundo vídeo com spoiler, porque é inevitável, mas basta dizer que eles conseguem encontrar elementos novos na personalidade dos personagens para brincar ou para torná-los mais
densos. Eu acho isso muito bacana. Enfim, o fato é que o Ultimato, eu tinha muito medo que ele, na verdade, acabasse revelando simplesmente como um trailer para o próximo ciclo da Marvel. Não, ele é um filme que soa como que ele é, que é o fim de um longo ciclo de mais de 10 anos, de 21 filmes. As histórias, a gente percebe que houve uma preocupação em amarrar as pontas das histórias que foram deixadas nos outros filmes, e a gente sente que existe uma resolução, que o filme está realmente oferecendo para a gente uma resolução, não só da história envolvendo Thanos e a sua busca por equilíbrio no universo, mas as histórias pessoais de cada um daqueles personagens. E eu sei que alguns desses momentos eles vão soar como algo que é até uma expressão pejorativa, que é fanservice, né? Que eles estão fazendo aquilo ali só para servir ao espectador, para atender as expectativas, fazer o que o espectador quer, sem que seja necessariamente o que seria bom para o filme. Existem momentos aqui que são, obviamente, de fanservice, mas eu acho que se eles prestam esse serviço, de certa maneira, eles funcionam muito bem. Vingadores Ultimato é um desfecho absolutamente brilhante para um projeto extremamente ambicioso, que eu não consigo me lembrar de outro nessa escala, envolvendo tantas franquias na história do cinema, e isso é raríssimo eu dizer algo na história do cinema. Não estou dizendo que é um dos melhores da história do cinema, mas a ambição do projeto é uma das maiores. E esse último filme faz jus a isso. Grande abraço. Então, eu acredito que vocês conseguiram perceber, né, que existe ali, né, além dele trazer esse resumo, né, não resumo porque ele não quis falar da história do filme, né, ele trouxe, isso foi muito mais uma resenha do que um resumo, né, ficou muito clara a opinião da pessoa ali que estava falando, né, que ele gostou do filme, que o filme é bom, e ele recomenda demais que vocês assistam. Tá? Acredito que isso ficou muito claro e acho que com todas as análises que a gente já fez até aqui, com a primeira e com a segunda aula, ficou bem claro para vocês, né, as análises ali que podem ser feitas. Para a gente encerrar, então, essa parte, eu trouxe aqui só mais um exemplo, né, que é de um site, né, do Omelete, né, que é uma crítica ao filme da Viúva Negra, que é um filme mais recente, que saiu esses dias, né, também da Marvel, né, acho que vocês perceberam que eu gosto bastante da Marvel, né. Então, aqui nós temos a mesma coisa, nós temos um título, né, que já começa aqui a introdução, Viúva Negra tem boas ideias, mas desperdício a Deus da Scarlett Johansson, né? Então, nós temos aqui já uma opinião, né, que o filme foi um desperdício, né, de alguma coisa, né, nesse caso aqui do adeus à atriz, né, que interpreta a Viúva Negra, né? Marvel perde a chance de valorizar a direção feminina. Aí nós temos aqui a atriz, a autora do texto, né, quando ela foi produzido, a hora, a última atualização e assim por diante. E nós temos aqui um pequeno texto, eu não vou ler para vocês para não perdermos muito tempo, né, do que ela achou do texto, de como ela foi. Então percebam que o resumo e a resenha tem sim o seu papel na escola, mas fora da escola ele é incrivelmente vasto, tá? E vocês podem encontrá-los de várias formas possíveis. Tá. Eu deixei aqui o site para vocês, porque caso vocês forem lá acessar, vocês vão ver que é muito texto, tem vídeo para vocês clicar, para vocês assistir, né? Então tem muito hiperlink ali para vocês clicarem, tá? Então vai ser mais bacana se vocês acessarem o texto lá e darem uma olhada depois do que eu só explicar aqui para vocês o texto mesmo por cima. Tudo isso que a gente falou, o fato de existirem esses gêneros, né, fora da escola, implica que eu tenha que falar para vocês um pouco sobre variação linguística, tá? E preconceito linguístico. O que isso significa, tá? Significa que nem sempre as pessoas que vão produzir o resumo ou a resenha vão se atentar à forma formal de escrever ou falar. Por exemplo, no vídeo, o cara estava ali bem controlado, falando bem pouquinho, mas, por exemplo, se você for fazer um resumo para o teu amigo, né, ou gravar no Instagram, no Facebook, você não vai se atentar para isso, tá? E nós devemos estar conscientes de que tipo de linguagem utilizar, dependendo da ocasião. Obviamente, eu não vou utilizar gírias no resumo escolar, mas eu posso muito bem fazer isso no meu Facebook, por exemplo. O que importa, geralmente, é a comunicação. E não devemos julgar as pessoas pela sua forma de falar e escrever. E que é o ponto principal aqui.
certo? Existe um livro do professor Marcos Banho, tá? Que ele é professor atualmente na Universidade de Brasília, na Federal de Brasília, que se chama Preconceito Linguístico, o que é e como se faz. Já adianto que a leitura é muito boa e se vocês quiserem ler, dê uma pesquisada na internet, é fácil de achar o livro. E o que é preconceito linguístico? Eu não vou ler o texto para não ficar cansativo, mas o Marcos Banho, né, o professor Banho, ele faz uma comparação muito bacana, né? Uma receita de bolo não é um bolo, assim como a gramática não é língua, tá? Então, quando a gente pensar em julgar uma pessoa pela forma com que ela falou, pela forma com que ela escreveu determinado texto, a gente tem que pensar muito bem primeiro, tá? A gente tem que pensar na posição social daquela pessoa, a gente tem que pensar qual foi a intenção daquela pessoa ao escrever aquilo, qual foi o lugar que ela escreveu, tá? Então, tudo tem que ser levado em consideração. O preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada no curso da história entre língua e gramática, tá? A gente aprende gramática na escola, a gente vê que existem regras, mas nem sempre essas regras se aplicam a todos os lugares da nossa vida, né? Quando a gente fala com o nosso amigo, a gente não usa vários elementos que a gente aprende na escola. Isso não significa que está errado, significa apenas que é diferente. E essas diferenças, essas variações linguísticas devem ser respeitadas, tanto se for um texto escrito, tá? Como no Facebook, no Instagram ou qualquer outra rede social, tá? Quanto se for um texto falado. Resumindo, então, né, para encerrarmos as nossas 3 aulas, resumo e resenha não são exclusivos da escola ou do meio acadêmico, mas aparecem em quase todo lugar. Além disso, são ótimas formas de expor conteúdo e opinião, né, como a gente viu. A língua não é imutável. Logo, devemos aprender a conviver com suas mais variadas formas e respeitar aqueles que falam diferente da gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 aulas nossas de resumo e resenha e que vocês possam agora, a partir de então, né, produzir e ler esse tipo de gênero com uma visão um pouco mais crítica. Obrigado e até a próxima.